Segundona começando, muito bom dia para você, dia 29 de março de 2021. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao telejornal que desperta a informação para você. Imagens agora da vacinação aqui em João Pessoa. Na Paraíba, mais de 400 mil doses já foram aplicadas, imagens essas que trazem esperança. Inclusive, nesta semana é feriado antecipado, feriadão aqui em João Pessoa. Túlio Lopes está com a gente, tem os detalhes. Bom dia para você, Túlio. Bom dia, Bruno. Feriadão chegou e nós estamos curiosos para entender como essa antecipação funciona e o que vai mudar para a população e para a economia. Com isso, eu converso com uma advogada trabalhista e com um economista, tirando todas as nossas dúvidas. Tá certo, Túlio. Até daqui a pouco. Paula Farias também aqui com a gente. Paula, qual o seu destaque? Bom dia. Bom dia, Bruno. A nova onda de contaminação por Covid está refletindo no sistema hospitalar e também na superlotação dos cemitérios. Para falar sobre isso e sobre as medidas que serão adotadas para evitar esse colapso no sistema, eu conversei com o chefe de gabinete da CEDURB, Eduardo Pedrosa, e daqui a pouco você confere a entrevista. Tá certo, Paula. Até daqui a pouco, então. Fica com a gente que este é o Bom Dia Rede B, despertando a informação para você. Está no ar o Bom Dia Rede B, com Bruno Ataíde. E a Prefeitura de João Pessoa lançou um aplicativo para ajudar na organização da vacinação aqui em João Pessoa. O site e aplicativo Vacina João Pessoa vai permitir o agendamento da vacinação e tem o objetivo de agilizar o atendimento e reduzir as filas nos postos. Segundo a Prefeitura, o aplicativo também será disponibilizado no sistema iOS para usuários de iPhone após a liberação da loja virtual. O novo instrumento de organização para a campanha de imunização foi apresentado pelo prefeito Cícero Lucena em entrevista coletiva no fim da manhã da última sexta-feira, no Paço Municipal, no centro de João Pessoa. E esta semana de feriadão aqui em João Pessoa, a decisão foi anunciada pelo governador João Azevedo como uma medida de tentar conter o avanço da Covid-19 aqui no estado. Quem tem os detalhes para a gente sobre isso é o repórter Túlio Lopes, que está aqui na tela. Túlio. Exatamente, Bruno. Nessa semana nós estamos cumprindo o decreto governamental que antecipa feriados e fechou bares e restaurantes aqui em João Pessoa e em toda a Paraíba. Também repartições públicas anteciparam o feriado. Nessa segunda foi criado um novo feriado para completar a agenda. Amanhã, na terça, foi antecipado o feriado de 30 de março, que seria o de Tiradentes. Na quarta-feira foi antecipado o feriado de Corpus Christi. Na quinta-feira, antecipação do feriado de 5 de agosto, aniversário de João Pessoa. E na sexta-feira, a antecipação da Sexta-feira Santa, que cumpre, na verdade, o feriado real, que seria no fim dessa semana. Para entender um pouco sobre como essa antecipação vai afetar as empresas, os trabalhadores, nós conversamos hoje com a advogada trabalhista Daniela Dutra, que vai explicar para você que está em casa como funciona essa antecipação do feriado, o que muda para o trabalhador e para a empresa, caso haja algum prejuízo. Bom dia, Daniela. Você pode explicar para a gente como acontece esse processo? Bom dia, Túlio. Bom dia a todos. A antecipação de feriados é uma medida legal, uma medida jurídica, e se justifica através da medida provisória, tendo em vista essa situação de urgência que nós estamos vivendo decorrente da pandemia. Então, a antecipação do feriado visa justamente coibir essa disseminação do coronavírus. Então, é plenamente aplicável às entidades empresariais e as empresas elas podem utilizar de alguns mecanismos caso mesmo assim elas queiram abrir, né? Então, o ideal é que a empresa verifique se ela tem essa autorização para funcionar no feriado. Então, nós temos o decreto 27.048 de 49 e diversas portarias que listam quais são as atividades que podem funcionar. Porque, caso a empresa funcione sem essa autorização, ela pode pagar uma multa de até R$4.000. E quanto aos contratos de trabalho, caso mesmo assim a empresa se mantenha aberta, ela deve ou realizar o pagamento em dobro dos feriados trabalhados, ou fornecer uma folga compensatória dentro do mesmo mês, ou estipular um banco de horas individual por escrito com cada empregado, para que essa compensação seja feita em até 6 meses. No caso do funcionário não poder cumprir essas medidas, não quiser até trabalhar no feriado, ele tem esse direito?
Então, a empresa ela tem um poder diretivo, né? Então, a empresa ela decide como que vai realizar o seu funcionamento. O empregado ele não tem essa autonomia para definir o dia que ele vai ou não trabalhar, tá? A empresa cumpre a obrigação, né? Tem a obrigação de ou realizar o pagamento em dobro ou fornecer a folga, então isso ela tem que fazer, mas o empregado ele não pode se recusar a trabalhar. Caso ele se recuse, ele inclusive, além de receber, de ter considerado aquele dia como falta e descontado no contra-cheque, ele pode receber uma sanção disciplinar pelo ato de insubordinação. Bruno, nós vimos aqui que até o dia 5 de agosto foi antecipado para essa semana. No caso, no feriado realmente, lá em agosto, essa empresa pode parar novamente ou ela deve funcionar normalmente? Pronto, como esse feriado foi antecipado, o gozo desse feriado, dia 5 de agosto, foi para agora, né? Então, esse dia 5 de agosto vai ser um dia comum de normal trabalho. No caso do funcionário da empresa não entrar em um consenso sobre o funcionamento nessa semana, o que será possível fazer por conta do cumprimento do decreto governamental? Então, caso o funcionário realmente se recuse a trabalhar, haverá o desconto daquele dia que não foi trabalhado no contra-cheque, né? Nós não orientamos uma demissão por justa causa ou algo nesse sentido, porque é apenas um ato isolado, né? Não justifica nesse sentido, mas ele pode sim receber uma advertência pela recusa ao trabalho, mesmo a empresa precisando. No caso do decreto governamental, institui outras semanas contra a contaminação do coronavírus, que não possam mais, não sei se vai ter tanto feriado para antecipar. Será possível que crie novo, por exemplo, um lockdown e pare das empresas de trabalhar, que não são essenciais? Como será feito esse processo? Eu acredito que se os casos realmente se manterem, nós chegaremos nessa medida do lockdown, do fechamento, como foi ano passado, né? Então, nessas situações, é o que nós clamamos para que haja medidas governamentais, né? Então, ano passado nós tivemos 2 medidas provisórias de cunho trabalhista que trouxeram o benefício emergencial, a suspensão do contrato de trabalho, a redução, fazer um banco de horas especial, antecipar férias. Nós tivemos várias medidas. Atualmente nós não temos nenhuma medida. Então, caso feche tudo, o empregado ele fica sem trabalhar, ele não vai ao estabelecimento empresarial, mas ele deve continuar recebendo. É isso, Bruno. Todas as dúvidas podem ser esclarecidas mais lendo o decreto. Qualquer coisa, fala com a gente, manda sua mensagem, tire sua dúvida. Para saber os resultados para as empresas, que como a gente viu com a Daniela, podem pagar multa de até R$4.000, nós falamos com um economista que vai também tirar essas dúvidas nossas por conta do que o decreto pode ou não fazer contra as empresas e como essa economia que está sendo afetada com o fechamento vai repercutir para a população e também para o nosso estado. Fica ligado no VT agora. Isso vai ter impacto do lado econômico. Só que nós temos 2 problemas hoje concomitantes, né? De um lado a gente tem um problema de saúde e de um outro a gente tem um problema econômico. A experiência internacional tem mostrado que alguns países também têm vivenciado esse mesmo problema, mas têm lidado com 2 tipos de pacotes distintos. De um lado tem o governo dando assistência social, né, quanto à prevenção de novas contaminações, quanto à Covid-19, e por outro também foram criados planos econômicos com o propósito de manter o fluxo de caixas de pequenas e microempresas nesses países, que é algo parecido com o que vem sendo adotado aqui no estado, como foi decretado essa semana pelo governador. De um lado a gente percebe que essas medidas, nem todas as empresas elas têm acesso a meios de atendimento online, né? E isso foi o impacto maior, talvez tenha sido no último ano. Algumas conseguiram se adaptar, mas o setor de atacado e varejo em um sistema online, ele ainda é muito restrito a um grupo muito pequeno de empresas, né? Então isso acaba tendo um impacto muito grande no setor comercial. Algumas empresas que têm um fluxo de caixa, por exemplo, bares, restaurantes, que dependem do lado presencial, né? Foi criado alguns pacotes aí para dar assistência e tentar diminuir esses efeitos negativos dessas medidas de contenção à mobilidade urbana. Quem folgou nesse feriado e quem vai folgar mais nessa semana
fique em casa, mantenha o distanciamento social para que os números venham cair e nós podemos voltar à normalidade em breve. Para aqueles que vão trabalhar, tenham cuidado com o caminhamento ao trabalho. No local também usem máscara, álcool em gel e todas as medidas de segurança. Para as empresas que estão sendo fechadas e possivelmente vão abrir, haverá recuperação por conta que a saúde eleva a economia. Então todos nós estamos juntos aqui cuidando e combatendo o coronavírus. Realmente, Túlio, obrigado pelas informações. E aqui na capital foi percebido um aumento considerável no número de enterros, o que pode causar um colapso. Paula Farias tem os detalhes. Paula. Oi, Bruno. Voltei para falar de um assunto delicado. Devido à crescente no número de casos de pessoas vítimas de Covid na capital, isso está refletindo tanto na rede hospitalar quanto nos cemitérios, que estão com superlotação. E para explicar sobre as medidas que estão sendo adotadas para evitar esse colapso no sistema, eu conversei com o chefe de gabinete da CEDURB, Eduardo Pedrosa. Então, confere aí no VT. Nós já observávamos naquele momento um colapso dentro do sistema de cemitério de João Pessoa. Então, diante dessa realidade, e a gente trabalha com planejamento, a gente já previu exatamente o aumento na contaminação da Covid, né, da pandemia. Então, nesse momento, ainda em janeiro, sob a orientação do prefeito Cícero Lucena, a gente fez um plano de contingência. O plano de contingência ele tem 3 fases. A primeira fase era exatamente o que preconiza a legislação municipal, era acelerar as exumações dos túmulos rotativos. É importante que se diga que existe nos cemitérios os rotativos e os perpétuos. Os rotativos é aquele no qual a gente tem a liberdade de a cada 2 anos, com autorização da família, fazer a exumação, ou há 3 anos, sem autorização da família. E aí também é importante ressaltar que no momento do sepultamento a família já deixa uma autorização para que seja feita a exumação após o 3º ano, sem necessidade de autorização. Então assim a gente fez, identificamos aqueles túmulos que dava para fazer as exumações e aceleramos. Isso aí era a primeira fase. A nossa segunda fase já seria, também prevendo também esse aumento também, de sepultamentos devido à Covid, a gente já trabalhou junto aos cemitérios particulares. Isso aí já está acontecendo também. Já começamos a ocupar os cemitérios particulares da cidade de João Pessoa, de forma a proporcionar aquelas famílias, aos seus entes queridos, um sepultamento digno. A gente jamais quer ver que aconteça na cidade de João Pessoa o que aconteceu na cidade de Manaus, na cidade do Rio de Janeiro, em São Paulo, onde os gestores tiveram que, às pressas, ter que cavar aquelas covas rasas, né? Aquilo choca tanto as pessoas. Então a gente se organizou, a gente planejou. E a nossa terceira fase do plano de contingência é exatamente o que o prefeito Cícero Lucena deve estar anunciando em breve, que é a reforma e ampliação do cemitério Boa Sentença, assim também como o do Cristo, que são os 2 maiores cemitérios da cidade de João Pessoa. A gente teve um acelerar muito grande. Ainda em janeiro foram 80 sepultamentos Covid, em fevereiro 88, e agora no mês de março, aos 26 dias do mês de março, nós já chegamos a 237 sepultamentos Covid. A gente mais que dobrou o mês de janeiro e fevereiro. Então isso é um aumento, pessoal, onde a gente como gestor, a gente pede e reitera que sejam cumpridos os decretos, tanto municipal como estadual, que prevê o uso de máscara. Segundo levantamentos, 80% das pessoas que usam máscaras, né, 80% delas ficam numa situação mais segura com relação à contaminação com vírus. Então a gente pede que use máscara, distanciamento social e uso do álcool em gel. Isso aí vai evitar muito, inclusive diminuir o colapso tanto no sistema hospitalar como no sistema funeral. Os profissionais estão cansados, os profissionais já estão exauridos já, na verdade, e a gente precisa contar agora com a colaboração da população pessoense. Bruno, como o Eduardo mesmo falou, o plano de contingência consiste em 3 fases. A primeira fase ele explicou, a segunda também, a terceira inclui a reforma e ampliação nos cemitérios da capital. Eu estou aqui no cemitério do Cristo, que é um dos cemitérios que vão passar por essa ampliação e reforma. E eu quero falar sobre conscientização. As medidas restritivas estão aí, o governo do estado já adotou nessa semana, antecipou os feriados e é importante que você se conscientize, use máscaras, passe álcool em gel, evite sair de casa. Se for necessário sair de casa, tente ao máximo se proteger e é preciso que todo mundo coopere para que a gente possa sair dessa pandemia e ver dias melhores, né? Eu volto com você
no estúdio, Bruno. Pois é, juntos conseguimos vencer esse vírus, né, Paulo? Obrigado pelas informações. E já passa de 5.500 o número de mortes por conta do coronavírus aqui no estado. E a gente volta a reforçar, gente, não são apenas números, são vidas. São pais, são filhos, são mães que perderam aí entes queridos. É uma situação bem delicada que estamos vivenciando aqui no estado. E o nosso produtor, Matheus Maria, conversou com o jornalista Iago Sarinho, que vai trazer um relato de como foi. Ele que perdeu a mãe, né, para o coronavírus. Ele vai contar um pouco de como foi essa triste experiência que ele teve. Ela foi assistente social, formada na UFPB em 91, e desde então nunca parou de trabalhar. Então a gente está falando aí de 30 anos, basicamente, né, de serviço, de trabalho. Sempre uma pessoa que gostou muito do seu trabalho, né, e ela tem uma característica muito clara, que era o cuidado, né? Então ela sempre, eu digo sempre que se eu pudesse resumir ela em uma palavra, a palavra seria cuidado. Cuidar, né? Fazia muito tempo que ela não tinha nada. Eu confesso que não sei dizer se havia um diagnóstico nesse sentido, mas ela não tinha, ela não era hipertensa, por exemplo, não tinha diabetes, enfim, não tinha nenhuma dessas outras comorbidades, não, né? Portanto, era alguém que estava saudável até a doença. Ela começou a ter sintoma no dia 23 de fevereiro, veio no dia 12, no dia 20, foi o aniversário dela, ela estava super bem. Minha mãe era uma pessoa que se cuidava muito, né? Então ela estava predominantemente em casa, tinha contato com muito poucas pessoas, pessoas que também tinham um cuidado. No dia, por exemplo, que minha mãe faleceu, que foi o dia 12, eu estava entrando no 8º dia de sintoma, né? Que era justamente, estava começando a piorar um pouco, mas aí também, no meu caso, não evoluiu para nada muito grave, não. Deu para ficar em casa, enfim, e hoje já estou recuperado. Para quem, como eu, está vivendo essa dor, né, essa perda de parentes, de amigos, né? Eu perdi minha mãe, mas perdi também muitos amigos, colegas, né, professores. Então, são muitas perdas, né, que a gente está vivendo. Para essas pessoas, eu só tenho a dizer que é necessário ter força, né, buscar em algum lugar, buscar na crença que tem, encontrar força mesmo para seguir adiante. A vida precisa seguir. Minha mãe, especialmente, era uma pessoa que amava a vida, né, e que tenho certeza que o desejo dela é que a gente siga e busque ser feliz, na medida do possível, né. Então, é claro que esse momento do luto, enfim, precisa ser vivido, cada pessoa reage de uma forma, né? Eu acho que não tem uma regra de como agir nesse momento. É uma mistura de sentimento de revolta, porque essas mortes deveriam ter sido evitadas. A gente vive em um país que tivesse levado desde o princípio a sério a doença, tanto por parte desde o presidente da República, né, que para mim é o grande responsável por tudo isso, porque incentivou a conduta irresponsável de uma parcela da população, contribuiu com isso, atrasou a compra das vacinas. Minha mãe tinha 58 anos, então em muitos países, na faixa etária dela, ela já teria sido vacinada antes de ter contato com o vírus. Isso é uma coisa importante. Então há uma revolta também, que se sente naturalmente nesse momento, mas eu acho que o que eu tenho a dizer é que a vida precisa seguir, né? A vida precisa seguir. Pois é, e esta semana a cantora Mira Maia foi internada com Covid-19 e ela gravou um vídeo e fez um apelo. Eu estava sendo tratada em casa, tudo começa muito rápido, você não imagina que seja, só é um pigarro fino, alérgico. Mas a evolução é muito rápida e você vai comprometendo o pulmão, vai bombardeando o seu organismo com medicação e o organismo luta com todas as forças para se recuperar. A parte mais difícil, sem dúvida alguma, é ficar sem conseguir respirar direito. Eu peguei a cepa mais difícil, senti todos os sintomas, todos, sem exceção de nenhum. Febre todos os dias. Eu só queria dizer para vocês que só sabe quem passa. Não é fácil passar por isso que eu estou passando. Por diversas vezes. Eu achei que não ia aguentar. Do 6º dia. Eu achei que não ia aguentar.
Eu quero compartilhar isso com vocês. Usem a máscara e não achem que vai ser fácil, porque eu sempre achei que quando esse negócio chegasse em mim, eu ia lidar da melhor forma possível, porque eu me alimento bem, eu faço exercício. Mas não foi assim. Eu não estou postando nada no meu Instagram porque simplesmente não existe clima para isso. Nosso país inteiro está morrendo. Então respeitem. Por favor, respeitem os médicos. Respeitem as enfermeiras. Elas precisam estar bem para cuidar da gente. Um beijo para vocês. Eu estou bem. Aceito orações. E eu vou sair daqui em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É assustador. Mas eu vou dar conta. Porque eu acredito naquele que me guia. Um beijo, gente. Usem máscara, por favor. Pois é, estamos torcendo pela sua melhora, Mira. Você vai sair dessa, em breve estará de volta aos palcos, nesse tempo de pandemia, em lives. Mas futuramente, quando tudo isso normalizar, nos palcos novamente, animando milhares de pessoas, é o que a gente sabe que é o que você ama fazer. Vamos mudar agora de assunto, pessoal, falar sobre a Páscoa, né? Se aproximando, e claro que a gente não lembra, que quando se lembra desse período, a gente lembra dos ovos de Páscoa. Mas o empresário aqui de João Pessoa teve uma ideia de fazer bem diferente. Danilo Tavares. Mais uma Páscoa chegando e a tentativa do comércio é sempre de renovar as ideias na procura de ovos de Páscoa. Eu tenho certeza que você está esperando aquela receita de ovo de Páscoa de chocolate clássica, ou então, mesmo que não seja de chocolate, que seja uma ideia doce. Mas hoje eu vou trazer uma novidade para vocês. Hoje a gente vai conhecer o ovo de Páscoa salgado. Isso mesmo, diversos sabores, seja ele bacalhau, frango ou carne de sol. A gente vai aprender hoje o passo a passo de como fazer essa receita. Essa ideia foi de uma amiga que viu e mandou para mim pelo Zap. Wanda, tu faz? Eu vou tentar. Se conseguir, te aviso. Fiz, deu certo, da maneira que estava. Aí liguei para ela dizendo, né? E consegui também o interessante que eu consegui a forma, que a forma não é nem normal a gente ter. Eu nunca tinha, não conhecia. Procurei, encontrei. Eu digo, não é a forma clássica que faz o salgado. Tem que ser a forma de alumínio, porque ele é forno. E a outra é acetato, né? Aí não tem condição. A gente vai conferir hoje o passo a passo de como é que se faz essa receita. Né? Me conta aí, Wanda, qual é a primeira coisa que a gente deve fazer? A primeira coisa, a gente coloca o trigo. Farinha de trigo sem fermento. Sem fermento, é. Aí, olha, meio quilo de trigo e 400 gramas de margarina. Ela rende em torno de uns 5 ovos. É um rendimento bom. Então você vai só unindo, que até é tranquilo. Muita gente, é uma receita de empada, que muita gente conhece, até a própria receita da pessoa, né? Na medida que ele vai unindo, a gente vai botando, vou botar agora os ovos. 3 ovos, não é isso? Só a gema. Só a gema. É, só a gema, não a clara. É só as 3 gemas. Aqui é o sal, em torno de 1 colher de sobremesa, né, de sal. E tem também a água, só que a água a gente não tem uma medida terminando assim, vamos dizer, meio copo de água. Só para terminar de dar essa unida, aí ele já junta e já começa até soltando da mão. Pronto, esse daqui a gente faz essa bola e deixa descansar, assim, dá uma meia hora de descanso. Na bola, cobre ela. Então a gente vai ter essa massa, ó. Quando ela descansa, que aí já deixei uma massa, ó. Tá vendo como ela fica, ó? Ela fica solta totalmente da mão. Você abre, então você só pegar a forma. Aí é bom sempre um plásticozinho, porque ajuda. A gente bota assim e vai só alisando. Vê o tamanho? Então a gente vem aqui e só é virar. Não precisa untar, porque ela já tem manteiga suficiente. É só dar
uns apertozinhos para pegar a forma do ovo. Aí o que a gente faz? Aqui a gente bota o recheio. Esse recheio que a gente está acompanhando aqui é de quê? De sol, de carne de sol. Ele é em torno de 180 gramas para o ovo desse tamanho. Ele dá em torno de 340 gramas, ele dá. Aí isso daqui é só cobriu e vai apertar ele, a forma, dando a forma a ele, né? Continuando nesse trabalho, você recorta esse excesso de massa. Ele leva em torno de uns 40, se ele tiver, porque você ainda tem a vantagem de congelá-lo. E na hora que precisar, só é... Então não há necessidade de fazer na hora. Você pode armazenar. Pode. Você pode congelar ele e na hora que for usar, você bota para assar, tranquilo. Aqui a gente assa em 30, 40 minutos no máximo, tá assado. 40 minutos no forno, ele sai assim. Né? Até antes, né? É bom sempre olhar. Então, feitinho assim, logo ele às vezes, antes dos 40 minutos, ele já vai estar prontinho. Então é bom sempre verificar esse tempo de forno. Uma olhadinha depois de uns 15 minutos, 20 que ele está assando, aí dá uma olhadinha para ver se ele está dourado. Agora chegou a hora preferida, que é a hora de provar essa delícia. Eu juro que eu vou contar para vocês o resultado. Aguarda só um minutinho. Esse sabor aqui que eu provei foi o de frango. Você encontra também nos sabores bacalhau e carne de sol. Ovos a partir de R$20 você encontra no @vandabolos. Pois é, gente, realmente uma delícia, viu? Parabéns, Dona Wanda, pela iniciativa. Como o Danilo falou, tem vários sabores, tem de frango, tem também de carne de sol e de bacalhau. E em breve aí outros sabores que serão lançados. Então encomenda já o seu, pessoal. O Instagram apareceu, né? O @vandabolos. Intervalo agora. Daqui a pouquinho você vai conhecer a história de uma estudante de 17 anos que foi aprovada em uma das faculdades mais renomadas do mundo. Já, não sai daí. A notícia não tem hora para acontecer. Por isso, nossa equipe está atenta aos principais fatos que irão virar notícia, seja nas primeiras horas da manhã ou durante a noite. Estamos nas ruas em busca de um jornalismo autêntico e de qualidade. A equipe da Rede B, HD com exclusividade, chega no momento de uma denúncia. Pelo menos uma vez por ano, quando a chuva aperta, é essa situação que a gente se encontra. Somos a Rede B. Bom dia, Rede B de volta, e a gente vai contar agora uma história que inspira. A história da Ananda Figueiredo, uma estudante de 17 anos que foi aprovada em uma das faculdades mais renomadas do mundo, o MIT. Danilo Tavares traz os detalhes. Disciplina, foco e fé são os pilares que sustentam a caminhada acadêmica da estudante Ananda Teresa Santos Figueiredo, de apenas 17 anos. Aprovada para o curso de Astrofísica do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, nos Estados Unidos, a paraibana é um exemplo de persistência, dedicação e realizações para muitos jovens que, assim como ela, têm o sonho de estudar no exterior. A adolescente, que sempre apresentou alto desempenho escolar, recebeu a notícia de sua aprovação no último dia 14. Além do MIT, ela também foi aprovada em outras 5 universidades americanas. No dia que saiu a decisão, nós estávamos todos como bons brasileiros, né, gritando. Eu, pessoalmente, foi ainda processar exatamente o que isso significa, porque é tão diferente de como faculdade funciona no Brasil, que às vezes algumas coisas ficam um pouco perdidas na tradução, né? Então, atualmente eu tô... quando minha família toda, a gente tá tentando passar por esse processo de planejar e entender exatamente o que isso significa juntos.
E tá sendo fantástico, eu tô extremamente grata. Filha dos radialistas Aníbal Júnior e Duda Santos, Ananda sempre foi motivo de orgulho para a família, que nunca mediu esforços para ajudar a jovem a alçar voos cada vez maiores. Os pais revelam que nem sempre foi possível financiar os estudos da filha, mas com os esforços e a ajuda dos familiares, Ananda conseguiu ao longo de seu percurso diversas bolsas de estudo em instituições de ensino no país, até se mudar para os Estados Unidos, onde tem feito os últimos 3 anos o equivalente ao ensino médio no Brasil. E é aqui do seu quarto, no bairro do Cristo, que a Ananda segue uma rotina de estudos. A estudante está terminando o ensino médio, mas já aprovada no curso do MIT. Atualmente, a jovem concilia o último mês de aulas na escola americana de forma remota, em virtude da pandemia, com a expectativa de início das aulas na faculdade em setembro. Ela ainda aguarda resultados de outras universidades americanas, mas os planos são de que ela volte aos Estados Unidos caso as aulas retornem presencialmente. Eu estou em aula remota, a minha escola particularmente deu a opção de estar tendo aula presencial ou remota. Eu escolhi remoto por uma questão, até porque a Flórida que é onde eu moro, estava com muitos casos na época. O MIT ainda não confirmou nada, mas eles dizem que tem esperança que possa ir todo mundo em pessoa para as aulas no próximo semestre. A mãe da estudante não consegue esconder o orgulho e conta que desde pequena conseguia perceber a capacidade de desenvolvimento da jovem e ressalta a importância do apoio familiar para o futuro dos filhos. É necessário o apoio dos pais, é necessário o apoio de quem está no entorno, dos irmãos, para que um ser humano ele consiga evoluir, porque ninguém faz sozinho. Então, pais, apoiem o sonho dos filhos de vocês. Pais, escutem, olhem nos olhos dos filhos de vocês. Né? A nossa maior riqueza é a família, a nossa maior riqueza são os filhos. Fruto de muito empenho e um grande apoio, o sentimento é uma mistura de saudade com alegria. Uma história que serve de inspiração para muitas famílias. Quando a gente é mãe, cada vez que o filho sai de perto da gente é como se estivesse partindo o cordão umbilical. Então, agora eu estou muito feliz, você está me vendo sem chorar porque eu estou com ela junto, mas quando ela viaja, meu mundo desaba. Eu não sei como fazer para administrar essa saudade, mas só o fato de eu saber que ela está bem, eu acho que isso dá aquela sensação boa no coração da gente, né? É um alento. Ananda, que também é apaixonada por arte e estudou atuação, destaca a importância de abraçar suas paixões e estudar o que ama. A jovem paraibana revela que não tem intenção de parar por aqui e conta seus planos para o futuro. Claro que sempre tem a possibilidade disso mudar nos próximos 4 anos, porque lá a faculdade dura 4 anos, mas o meu plano atual é continuar na carreira de astrofísica. Lá é muito comum que vá até o PhD, para conseguir seguir carreira e virar uma professora e cientista. Parabéns então a Ananda e sucesso! E o Bom Dia Rede B de hoje vai ficando por aqui. Sexta-feira tem mais com o Matheus de Souza a partir das 9 da manhã. Temos um encontro marcado na segunda aqui no Bom Dia. Tchau, tchau!